regras de ouro para você poder crescer o seu negócio ou a sua profissão. Você está enfrentando algum desafio? Sente que seus resultados, sejam financeiros ou profissionais, ou até mesmo o reconhecimento e a valorização do seu trabalho está estagnado, está parado? Hoje eu vou revelar as três regras de ouro para você se destacar, para você se diferenciar na sua profissão ou na sua empresa, no seu negócio. Quer fazer parte dos 5% que se destacam? Quer? Então fica comigo que eu vou te ensinar hoje, vou te apresentar as 3 regras de ouro. Essas 3 regras de ouro fizeram do meu antigo negócio, que eu vendi em 2019, tinha 4 funcionários. Depois de 6 anos, na verdade, depois de 3 anos que eu apliquei essas 3 regras, nós chegamos a ter 30 funcionários CLT e mais de 70 representantes freelance em Minas Gerais. E eu vou explicar isso para você. Como que você pode usar essas 3 regras simples? Bem dizer, com nada de investimento que você vai ter que fazer para aplicar essas 3 regras e já começar a crescer. Sua profissão, se destacar, ser reconhecido, valorizado, isso faz sentido para você? Deixa eu ver aqui quem tá aqui, se isso faz sentido para você, se você quer crescer na sua carreira ou como empreendedor. Deixa eu ouvir você aqui, quem tá aqui, quem tá chegando, bora lá, deixa eu ver quem está aqui, deixa eu interagir com você. Bora lá, as 3 regras de ouro para você que quer crescer na sua carreira. Claro que faz, olha a Simone aí na área. Tamo junto, olha a Cássia também, sim. Olha só, Cássia parece que é empreendedora, né? Maravilha, tem mais pra você, hein, Cássia? Show de bola pra vocês. Félix também, Matheus, tamo junto. Matheus aqui é o Matheus do Hero? Maravilha, Matheusão. Tamo junto. Salve, salve. Olha a Elane aí na área. Vamos lá, galera. Primeira coisa aqui, ó, deixa eu parabenizar vocês, só colocando o som aqui, pera aí só um segundinho, só parabenizar vocês, tá? Por estar presente aqui, é uma live muito especial. A primeira coisa que eu falo sempre nas minhas palestras e aqui nas lives também, é parabenizar você, porque, de fato, uma pessoa que para um tempo, tá? Num horário desse, para buscar conhecimento, é uma pessoa que, para mim, tem uma postura de protagonista. É uma pessoa que já está com um mindset diferente. Já está focando em solução. Já está focando em como eu posso fazer para mudar a situação. E o investimento melhor que você pode fazer é investir no seu mindset, né? É investir no seu modelo mental. Porque tudo que você criou através do seu comportamento veio de um padrão de pensamento, né? E quando você para ouvir pessoas que têm uma história muito parecida com a sua, né? Que ousaram enfrentar medos, crenças limitantes, bloqueios. Você conhece a minha história, a grande maioria aqui conhece a minha história, os bullying que eu sofri vindo do interior, né? Obeso, já tem gordinho desde pequeno, aqueles apelidos que você sabe, o quanto isso impacta quando você quer dar um passo além, né? E aí você vem aqui para buscar conhecimento. Então, parabéns, eu amo estar com pessoas como você. Maravilha! Ó, segunda eu estou presente, top, que maravilha, show de bola, vai ser um prazer ter você lá na palestra, tá, Cássia? Maravilha! Olha, o Matheus colocou. Vamos começar, pessoal? Deixa eu ver quem tá aqui, quem vai ficar. Vamos fazer o seguinte, já vai no coraçãozinho para que esse Instagram entregue essa live para mais pessoas, tá? Já vai aí no coraçãozinho e aproveita também, você que vai ficar aqui, vai no aviãozinho aqui, ó, nesse aviãozinho e compartilha com 5 pessoas, tá? Compartilha essa live que eu já vou começar agora mesmo te revelar essas 3 regras de ouro para você crescer na sua carreira ou no seu negócio, você como empreendedor. A Ju também na área.
Maravilha, compartilha com 5 pessoas que esse conteúdo vai ser muito poderoso. Andréia também, boa noite. Boa noite. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com você como que eu descobri, acessei essas 3 regras, esses 3 princípios, ou a gente pode falar também essas 3 estratégias, tá? Em 2013, eu deixei uma carreira de representante comercial na operadora Claro, tá? E comecei uma carreira como empreendedor, como empresário, uma pequena empresa que começou com 4 para 5 pessoas, tá? Foi eu, um amigo de longa data, um outro consultor da época, um outro representante comercial, minha esposa e mais uma pessoa de back office, tá? Ou seja, a empresa tinha 5 pessoas, dentre essas 4 eram amigas, eu era ao mesmo tempo o diretor, o vendedor, o gerente. Você deve saber, quando você começa um negócio, e eu comecei com o lease que eu tinha no banco, com o carro que eu tinha também, com as linhas de crédito pessoa física. Eu tinha, se eu não me engano, acho que 12 mil, 10 mil reais na época, mas era isso para abrir uma empresa. Então o que acontece? Só que o que eu quero trazer para você aqui, principalmente para você que está começando numa carreira nova agora, ou então você está há muito tempo numa carreira, mas parece que parou, né? Você não consegue avançar mais. Ou você que é um empreendedor que já está há muito tempo ali e bateu um ponto que você não consegue avançar, tá? Isso aconteceu comigo. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: de 2013 até meados de 2015, para mim, tá? Eu estava vindo de uma carreira bem sucedida como representante, mas como empreendedor foi só fracasso. 2 anos e meio que tudo dava errado, mas era muito errado mesmo. Tudo que eu investia não prosperava. Eu só contratava errado, tá? E também não treinava bem as pessoas. A empresa era uma bagunça só. A minha mente também era uma bagunça. E aí você sabe a minha história. Comecei, isso ressuscitou traumas e questões do passado. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar. Cheguei a pesar 127 quilos. Fazer $500 mil de dívida. Meu casamento estava muito frio. Tá? Minha autoestima estava baixíssima. Tá? O meu senso de merecimento também. Meus dentes eram todos quebrados. Meu rosto todo marcado de espinhas, sabe? Era terrível, tava muito terrível. Não era só a situação externa, internamente também a situação tava caótica, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Essas 3 regras me salvaram. Essas 3 regras que eu vou apresentar aqui para você começaram a fazer uma diferença muito grande no negócio, naquele momento que eu estava passando, e foi justamente essas 3 regras, esses 3 princípios que fizeram com que essa mesma empresa, 3 anos depois, em 2018, 3 anos apenas, tá? 3 anos apenas, nós já estávamos com 30 funcionários CLT, já estávamos com um capital de giro, com um caixa da empresa superior a R$300 mil, de capital, de caixa parado lá na empresa, tá? E depois essa empresa, essa mão de obra, né, a nossa prestação de serviço foi vendida para uma multinacional. Nós deixamos a TIM e fomos para Claro ser protagonista lá. Então, esses 3 princípios, essas 3 regras fizeram uma grande diferença na minha vida. E é isso que eu vou revelar para vocês. Isso faz sentido? É interessante para vocês isso que eu vou passar? Deixa eu ver quem tá aqui, que agora eu já entro no conteúdo. Quem tá aqui comigo? Ó, eu sou tudo isso e um pouco mais. Legal, boa noite a todos, Ademir. Fala, Charles. E aí, meu querido? Maravilha, Janaína também. Maravilha, maravilha. Quem vai ficar aqui, deixa eu ver, já vai no coraçãozinho. Fala, Robertinho, meu querido. Grande Robertinho, maravilha. Daqui semana, não sei se é semana na outra, tá aqui no Hero. Maravilha. A Cássia, a Tati colocou. Opa, total. Fala, Margarete, grande Margarete. Tamo junto, minha querida. Então eu vou começar, eu tô aqui, Simone, faz super sentido, Janaína também colocou aqui. Legal. Então vai no coraçãozinho, boa noite, Pamela, boa noite. Maravilha, show. Vai no coraçãozinho para o Instagram entregar essa live para mais pessoas e agora eu entro no
conteúdo. A primeira coisa que nós fizemos lá atrás, em 2013, tá? 2015, tá? Que foi quando a gente começou a sair daquela condição de 500 mil de dívidas, de 30 escritórios que a TIM tinha na época, né? Representante de representação para pessoa jurídica, público B2B, que era a minha empresa. De 30 escritórios, nós sempre estávamos figurando entre o 25º e o 30º. Ou seja, nossos resultados eram muito ruins. Muito ruins. Só que aqui vem a primeira regra. Por que que o nosso resultado era muito ruim? O nosso resultado era muito ruim porque a gente estava sempre fazendo as mesmas coisas de quem tinha o resultado muito ruim. Aqueles escritórios que lideravam, que estavam no topo, muitas vezes, o que acontece? O que acontecia na época? Nós, pelo fato da gente ter crença na época, a minha empresa, principalmente eu como diretor, ter crença, padrão mental, mindset de escritório pequeno, eu não ousava. Eu sempre estava fazendo o que os medíocres faziam. Eu sempre estava fazendo a mesma coisa que todo mundo estava fazendo e eu esperava que o resultado fosse diferente. E sempre eu estava culpando. Ah, a culpa é da operadora. Ah, a culpa é da análise de crédito. E os meus funcionários daquela época, eles acabavam acompanhando quem? O modelo mental e comportamental do líder. Se eu mesmo estava cheio de desculpas do porquê não estava dando certo, só que eu não entendia que o quê? A maneira que eu estava abordando o mercado era a maneira que todo escritório pequeno, parecido com o meu, estava abordando o mercado. Então qual foi a primeira regra que explodiu o meu escritório e que precisou de um novo padrão mental do líder, no caso eu, naquela época? Foi o seguinte, a primeira regra, anota ela aí, é ousar e ser diferente. Ousar e ser diferente. Paulo, qual foi a primeira regra que você utilizou para sair de 5 funcionários para 30? Para sair de um faturamento de 45 mil reais para um faturamento superior a 350 mil reais, ou seja, vezes 12, mais de 4 milhões por ano. Qual foi a primeira regra? A primeira regra foi ousar e ser diferente, ou seja, nos posicionar como um escritório grande, mesmo sendo pequeno. Como que você começa a usar, seja na sua carreira, seja você como um empreendedor, você tem que ter a coragem de contar a sua história, você tem que ter coragem de falar para as pessoas das suas crenças, do que te motiva, do porquê você faz o que você faz, você tem que ter coragem de apontar no seu mercado aquilo que não está certo e aquilo que você veio para resolver. Só para você entender como que foi esse start nosso do ousar, do fazer diferente, do se diferenciar, do se posicionar. Foi justamente o seguinte, eu lembro até hoje, os grandes naquela época, que performavam muito, eles adotavam uma estratégia, que era a estratégia da parceria. O que era isso, tá? Eles adotavam a estratégia do seguinte, o vendedor, que talvez não era da mesma operadora, tá? Ou ele era de um outro segmento, de um outro mercado, que ele indicasse o contrato, ele ganharia uma comissão. Ele não precisava vender, ele era um canal indicador. Só que a operadora, a multinacional, a operadora, ela não apoiava essa prática. Pelo menos para os pequenos não. Mas para o grande ela apoiava. Por quê? Porque o grande, se desse problema, ele tinha dinheiro para arcar. Então ela desmotivava que o pequeno fizesse isso. E aí foi uma época, o que aconteceu comigo? Eu falei assim, cara, se eu sou honesto, se eu posso filtrar, se está sob o meu controle, filtrar quais são aqueles parceiros que eu vou escolher, eu vou fazer isso também. E aí veio a retaliação, porque a operadora não queria aquilo. Mas eu falei, cara, eu sou honesto, eu vou tomar os cuidados devidos, eu vou usar. Mesmo tendo essa retaliação, entre aspas, ou seja, esse bloqueio da operadora, eu falei, se o grande está fazendo, eu vou fazer. E sabe qual foi outro ponto também? Isso está fazendo a diferença? Eu já vou conversar com você. Essa é a primeira regra. Ousar fazer diferente, se posicionar. Por exemplo, nós entendemos naquela época que nosso escritório tinha um diferencial único. Por exemplo, hoje, na sua profissão ou no seu negócio, qual é o seu diferencial único?
Como assim, Paulo, o diferencial único? O seu valor único. Por exemplo, naquela época, nenhum escritório tinha pós-venda próprio, porque sempre a operadora tinha um canal de pós-venda. O que nós fizemos? Nós pagamos um estagiário para ficar como pós-venda para o nosso cliente. E nós começamos a colocar no nosso site e nos nossos e-mails marketings essa informação. O único escritório de Minas Gerais com pós-venda próprio. Bom! Colocamos a nossa história. Principalmente a minha história, com mais de 7 anos no mercado, começou fazendo porta a porta, nós começamos a divulgar. Então, olha bem, presta atenção. O que você tem de diferencial? Uma das coisas que você tem de diferencial é sua história, só que o seu cliente tem que saber dessa história. Do porquê você faz o que você faz. Tem até um livro, né? Comece pelo porquê. Porque nós, seres humanos, nos conectamos com histórias. Quantas pessoas falam comigo, Paulo, você é uma inspiração para mim por causa da sua história, ela parece muito comigo. Você entende isso? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Só que essa história não pode ficar numa nuvem. Essa história tem que ser contada. Faz sentido? Você tem que entender qual é o seu diferencial. E você tem que posicionar. Quais são as suas crenças? O que você acredita? As pessoas precisam saber disso. Porque elas vão se conectar com isso. Quais são os seus rituais? O que você faz constantemente? Rituais é a filosofia, a cultura da sua empresa. E aí, se você é um profissional, a sua cultura de vida. O seu cliente sabe disso? Ele cria essa conexão emocional com você? Tá fazendo sentido? Isso fez sentido para você? Agora você pode me perguntar assim, eu já vou prestar atenção em vocês aqui agora. Paulo, o que está impedindo as pessoas de serem diferentes? O que está impedindo é justamente isso aqui, ó. O que te impede de ousar? O que te impede de fazer diferente? É justamente o medo da rejeição. A necessidade de ser aceito. A necessidade de ser aceito faz com que você se pareça com todo mundo. E aí, se parecer com todo mundo em uma época onde tudo tá saturado, você vai ser mais um no meio da multidão. Você vai ser esquecido. O medo da rejeição vai fazer você ser rejeitado. O medo da rejeição. O medo de ter pessoas que não gostam do que você faz, do que você fala. A necessidade de ser aceito vai fazer que você seja descartado. Tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai. Foi assim com Jesus, com Buda. Enquanto você tiver medo de se posicionar por causa de retaliação, você está negando a sua história. Você está escondendo aquilo que ia fazer você diferenciar. Entendeu? Agora. Entendeu? Fez sentido para você? Você vai ter que quebrar essa crença. Você vai ter que reprogramar o seu mindset. Do contrário, você vai ser mais um na multidão. Você vai ser mais um homem comum. E aí não adianta, como Paulo lá atrás, culpar tudo e a todos. Sendo que a sua necessidade de ser aceito está sendo maior do que o seu desejo de levar a sua mensagem, de crescer na sua carreira, de prosperar o seu negócio. Mas por quê? Você não está sendo criticado. Pelo menos, né? Você está sendo aceito. Só que aí você não vai ter reconhecimento, você não vai crescer. Isso fez sentido para vocês? Deixa eu ver aqui. Forte. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Deixa eu ouvir vocês aqui. Total. Foi o que eu fiz no meu negócio. Tem diferencial único. Foi o start que eu tive depois de 18 anos trabalhando dentro de montadora. Uau! Boa noite, Márcia. Deixa eu ver. Isso tá fazendo sentido, pessoal? Para vocês? Ó, tamo junto, ousadia e alegria. O que impede de ousar? Coloca aqui sim, Regilane falando, Alexandre sim. O que vocês acham que impede as pessoas de ousar? Coloca aqui pra mim. Já vai no coração, se isso tá fazendo sentido, para esse Instagram entregar essa live para mais umas 100 pessoas aqui. Vamos lá. Dá o seu like aqui. O que vocês acham que tá impedindo as pessoas de ousar? O que vocês acham que impede? Vocês entendem? Que nesse mercado, no mundo que nós estamos hoje, na sua profissão, se você não ousar, se você não for diferente, se você for mais um, cara, mais um tem muita gente. E aí eu te passei alguns princípios aqui para você usar. Contar a sua história, promover ações diferentes,
entende? Fazer aquilo que talvez ninguém está fazendo. Só que isso exige coragem, isso exige modelo mental de quem pensa grande, de quem quer sucesso. Quem só quer reconhecimento, aprovação, não faz isso porque tem medo da rejeição. Você tem que entender isso. Aqui tem medo das críticas, justamente a Fabiana colocou. E medo da crítica nada mais é, olha bem para você ver, é o quê? Olha bem, o que as pessoas pensam ao meu respeito ou vão falar de mim é mais forte do que o meu desejo de vencer. Meu desejo de prosperar. É terrível isso. A Márcia colocou aqui medo da rejeição. Justamente, medo de não ser aceita. Vocês estão percebendo? Isso impede qualquer empresário ou qualquer profissional de crescer, de ousar. Então a primeira regra é essa, tá? Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, tá? Você tem que, de fato, desbloquear isso em você. Você tem que quebrar isso em você. Você tem que entender que para você crescer, você vai ter que ousar. Você vai ter que fazer diferente, tá? Você desbloqueia isso estando próximo de pessoas que estão desbloqueadas nesse sentido. Você desbloqueia isso fazendo imersões igual o Hero, que a gente trabalha esse tipo de sentimento, esse tipo de crença. Você desbloqueia isso estando próximo desse tipo de conhecimento. Então, você tem que desbloquear isso e tomando ação, decidindo o que fazer, ousar fazer diferente. Paulo, qual é a segunda regra para você crescer na sua carreira ou no seu negócio? A segunda regra para você crescer na sua carreira e no seu negócio é o seguinte: o que você tem que entender? Eu vou te contar uma história para representar essa segunda regra, tá? Quando nós começamos a ter esse setor de pós-venda, que eu falei para você que foi um diferencial, é só nós que tínhamos esse diferencial, algumas pessoas, alguns donos de escritório, principalmente os pequenos, falaram assim com a gente: deixa de ser besta. Sendo que a operadora ela tem um canal de pós-venda, para que você vai fazer isso? Cliente não dá valor nisso. Isso era a percepção deles, tá? Dos pequenos, tá? Vai prestando atenção aqui. Só que o que aconteceu? De fato, nós não tínhamos a obrigação de ter um pós-venda, porque o pós-venda era a obrigação da operadora. Só que nós percebemos que aquele seria o nosso diferencial. E que em nenhum determinado momento, naquele momento, né, imediato, aquilo não estava trazendo retorno financeiro, estava nos trazendo um custo, uma despesa. Correto? Só que o que nós entendemos? Se a gente comunicar isso muito para o mercado, e comunicar isso para os nossos parceiros, e eles conseguirem vender isso para o mercado, amanhã ou depois, isso se torna um diferencial e ir além, fazer mais do que é pago para fazer. Então a segunda regra de ouro foi: nós entendemos o princípio de ir além, de fazer mais do que é pago para fazer. Ou seja, como que nós aplicamos esse princípio? A princípio, no primeiro momento, nós não vimos o retorno financeiro daquilo. Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, o mercado começou a nos olhar como o único escritório de Minas Gerais que tinha um pós-venda próprio. E aquilo começou a render indicações. Aquilo começou a render o quê? Indicações dos donos das empresas. Eles falavam: nossa, ali atende muito bem, a gente não tem que ligar na operadora, eles nos abraçam, eles ajudam. E aquilo começou a retornar com indicação. Então a segunda regra de ouro que você vai ter que entender é o quê? É o princípio de ir além. Fazer mais do que você está sendo pago para fazer. E eu quero que você entenda hoje como que eu estou usando esse princípio aqui. Como que eu utilizo esse princípio aqui? Por exemplo, as minhas palestras. Né? Eu sou o único que está fazendo, bem dizer, aqui em Minas Gerais. O único não, tem mais uma pessoa fazendo. Tá? Mas o quê? Num estado desse tamanho, você ter uma pessoa fazendo palestra gratuita, sabe o que às vezes até colegas e amigos fazem? Uma boa, tá? Pessoas falam, Paulo, mas fazer de graça, as pessoas, se você fazer essa palestra de graça, como que vai ser? O que você ganha com isso? É aí que você tem que entender. A princípio, grande parte das pessoas não compram.
não gastam dinheiro nenhum nos meus produtos, tá? 10% que vão nas palestras, muitas vezes elas querem um algo a mais. Elas mesmo querem contribuir com aquilo, porque a palestra foi tremenda para ela. Só que você tem que entender o seguinte, quando o seu coração está em gerar valor, eu não ganho só com a pessoa comprando um treinamento, uma imersão, tá? Eu não ganho só com isso. Eu ganho como? Indicações dessa pessoa. Eu ganho o quê? Eu semeei na vida dela. Quantas pessoas já foram numa palestra minha que estavam com depressão, que estavam ansiosas, que estavam, na verdade, a ponto de cometer uma loucura, ou querendo desistir da vida, ou que muitas vezes ela foi naquela palestra, ela indicou para uma outra pessoa, e aquela outra pessoa depois aconteceu uma parceria. Então, todas as vezes que você entende que primeiro vem o servir, primeiro vem você contribuir com o seu cliente, você está saindo de uma mentalidade de escassez e indo para uma mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância, ela quer dizer o seguinte, esse princípio de ir além é o seguinte, você nunca planta uma semente, um agricultor nunca planta uma semente e colhe no outro dia. Não existe isso na natureza. Se você plantou uma semente, você tem que entender que na própria natureza, a terra, vai te devolver aquela semente 6, 10, 20 vezes mais. Só que aquilo leva um tempo. Então o que você precisa? Qual que é a segunda regra de ouro que você tem que entender nos negócios? Vá além. Faça o que o seu concorrente não está fazendo. Ou se ele está fazendo algo que você faz, qual que é o seu tempero? Tá? Qual que é o seu tempero? Como que você pode surpreender o seu cliente com algo que ele nem esperava? E olha bem, quem vai na minha palestra sabe. Quem vai na minha palestra sabe. É 95% de satisfação. Porque eu entrego muito. Porque eu estou pensando no longo prazo, eu não estou pensando só agora. Entende? Eu quero impactar vidas. Porque eu sei que amanhã ou depois, por exemplo, para levar uma palestra minha vai ser 20 mil reais, 30 mil reais. Mas agora é hora de semear, agora é hora de plantar. E aí você que é pequeno muitas vezes, ou você que está querendo crescer, você não entende o denominador comum do sucesso. Qual que é o denominador comum do sucesso, Paulo? É uma pesquisa que fizeram em 1926, onde um pesquisador, ele estudou os 5% dos vendedores de seguro de vida que tinham ganhos astronômicos. Os outros 95% não tinham. E aí ele determinou o seguinte, esses 5% cumpriam o denominador comum do sucesso, que é os bem-sucedidos fazem aquilo que os fracassados não querem fazer. As pessoas que têm sucesso fazem aquilo que os fracassados não querem fazer. E elas fazem não porque elas gostam, elas fazem porque elas têm um propósito, elas fazem porque elas entendem que aquilo que elas estão fazendo, mesmo sem gostar, é importante para elas. Já as pessoas que fracassam, os 95%, elas só querem fazer se aquilo der retorno imediato, se aquilo for gostosinho. Ai, não, se isso aqui vai demorar a vir o retorno, eu não vou fazer. Ai, eu já estou fazendo demais. Fazendo demais igual todo mundo, isso não é fazer demais, isso é simplesmente fazer o básico. Então, ir além é um princípio. Ir além, fazer mais do que é pago para fazer. Como que você pode adotar isso no seu negócio hoje? Eu fiz umas perguntas aqui, ó. Como que você pode surpreender seu cliente? Como você pode primeiro mostrar que você é bom no que você faz? Olha bem, quando eu faço uma live dessa, ou quando eu faço uma palestra colocando o meu dinheiro em primeiro lugar, qual que é a mensagem? Qual que é a mensagem que eu estou mandando para os meus clientes e para os meus concorrentes? Esse cara é bom. Esse cara confia nele. Esse cara, ele tá plantando. Ninguém vai segurar ele. Ei, presta atenção. A mentalidade de abundância. Você mostra pro seu cliente que você é bom. Depois ele compra de você. Enquanto você querer colher, antes de plantar, ou plantar de qualquer jeito, você não vai colher. Antes da sua esposa, seu esposo, seu parceiro, sua parceira se apaixonar com você, você teve que plantar. Muita conversa, é ou não é? Muito elogio, mostrar para ela, para ele, que você merecia a confiança dela. Esse é o princípio de ir além. Faça mais, faça mais, faça mais. Isso não é ser bobo. Pelo contrário,
Isso é um pensamento de abundância. Isso é um pensamento de abundância. Fez sentido para vocês? O ir além. Esse é a segunda regra. A segunda regra de ouro para o sucesso. Paulo, o que impede as pessoas de fazer mais? De ir além? O que está impedindo as pessoas de irem além? A mentalidade de escassez. É a mentalidade de escassez. É achar que quando você está dando mais e o cliente não está te pagando ainda, você está perdendo. Não é. Não tem nada disso. Você está simplesmente semeando. Você está simplesmente abundando. E você está confiando que o retorno virá. Agora, se a mentalidade de escassez imediatista te faz plantar hoje e parar de plantar amanhã, você perde aquela semente. Aquela semente só tem valor se você continuar no campo. Tem uma passagem na Bíblia que fala, depois que põe a mão no arado, não olhe para trás. Depois que você começou a servir os seus clientes, não pare. Aumente, aumente, aumente. Isso é um mindset, isso é uma mentalidade, isso virou o nosso jogo lá atrás. Isso me fez sair de 5 funcionários para 30 CLT, mais de 70 representantes, mais de 4 milhões de faturamento. E eu te falo, nesse negócio aqui agora, tem 1 ano e meio, só que eu entrei, mas eu tô decidido. Eu vou fazer tanta palestra, eu vou impactar tanta gente. E vou fazer de graça, e vou distribuir, vou gerar valor. E daqui a pouco eu começo a fazer live todos os dias, 10h30 da noite, ensinando o ritual que eu utilizo para desacelerar a mente, para reprogramar a mente. Eu vou servir muito, porque eu sei que o retorno é certo. Você tem que entender isso. O retorno é certo. Então, se você não está fazendo, é porque você tem uma programação mental, um mindset errado ainda nos negócios. Você ainda tem o modelo mental da escassez, do imediatismo. E isso é terrível, eu também já tive. Muito disso. Eu achava que era injusto comigo. Eu já estava servindo, eu já estava doando, só que eu não entendi que eu estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. Eu precisava de algo mais, eu precisava de ir além, eu precisava mostrar o meu valor primeiro. Depois que isso desbloqueou, BUM! Em 3 anos, saímos de 460 mil de faturamento, que não pagava as contas dos funcionários, para mais de 3,5 milhões por ano. Top, não é? E o terceiro, pessoal, terceira regra, a terceira regra, tá? A terceira regra. Estão gostando? Deixa eu ver aqui vocês, deixa eu ver. Galera, vai no coraçãozinho, deixa eu ver se vocês estão gostando. Travou, voltou. Já tira uma foto aí pra gente colocar, para você colocar lá no Stories, eu colocar aqui também, vamos lá? Maravilha. Vamos para a terceira regra. Olha, o Matheus colocou aqui, ó, falou tudo. Deixa eu ver aqui. Falou tudo. Eu experimentei, falando, você deu um up no meu negócio. Gratidão. Top, top. Muito bom. Celso, maravilha, Celção. Tamo junto. Então vamos pro terceiro. A terceira regra. A terceira regra é o seguinte. Tá? A terceira regra, para a gente já poder finalizar. A terceira regra é aonde a Cássia colocou aqui, top, legal, a Ju com coraçãozinho, legal. Olha essa terceira regra, pessoal, essa aqui vai explodir sua cabeça. O que acontece? Eu não falei para vocês, ó, nós começamos, a nossa virada de chave foi ousar. Fazer aquilo que a operadora não queria que a gente fizesse, mas que os grandes faziam. Ela colocava medo na gente, mas o grande ela deixava. Ousar, fazer diferente, nos posicionar, encontrar o nosso diferencial único. Segunda regra de ouro que nós nós fizemos, ir além. Se eu era pequeno, eu queria só ganhar dinheiro, eu tava olhando pra mim. Eu tava achando que tudo era injusto. Como ir além? Meus parceiros da época falavam, mas que isso? Você vai fazer um negócio, você vai gastar dinheiro sendo que você não tá podendo? Eu falei, não. Eu mudei o meu mindset. Não, agora eu vou investir no meu cliente. Eu quero que ele me note. Eu quero que isso seja um diferencial amanhã. Investimos no setor de pós-vendas, fomos além, o retorno veio. E o terceiro, Paulo, qual foi o terceiro ponto? O terceiro ponto foi o seguinte, nós nos perguntamos, lá na empresa, aonde o nosso cliente está? Ele está na rua? Vamos fazer porta a porta. Ele está onde? Ele está na internet? Vamos colocar um site e vamos para o Google.
na Google AdWords, né? Onde que ele está mais? Ele está no e-mail. Vamos fazer mala direta. Vamos comprar todos os e-mails de empresa, vamos pegar tudo que a gente puder. Onde mais esse cliente estava? Está no telefone? Vamos pegar os mails, vamos comprar o mail e vamos ligar para essa galera. O terceiro segredo, a terceira regra de ouro é impacto e repetição. Impacto e repetição. Impacto e repetição é: eu vou aparecer para o meu cliente várias vezes. O meu cliente vai ouvir falar de mim. O cliente vai ouvir falar de mim. O meu cliente, ele precisa ouvir o meu nome. Não tem aquele ditado que diz assim, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É verdade. Quem não é visto, não é lembrado. Justamente, você tem que ter presença. Você tem que estar na frente do seu cliente, ele tem que ouvir falar de você. Se você sabe qual que é o problema do impacto, da quantidade de você tá aparecendo para o seu cliente, na grande parte das vezes, isso aconteceu comigo, principalmente nesse mercado aqui quando eu comecei, é que como você se vê pequeno e a sua autoimagem, ela é de pequeno em comparação com grande. Então você, nesse momento, qual que é o sentimento? Não sou bom o suficiente. Vou esperar crescer para depois aparecer. Ah, que loucura! Não existe isso. Você tem que já se ver grande e começar a impactar, a falar, a estar onde o seu cliente está. Você precisa se posicionar. Você precisa, no seu posicionamento, você tem que aparecer para esse cliente. Olha bem o que nós começamos a fazer. Nós começamos a nos posicionar com grandes, só que nós éramos pequenos. Nós focamos no nosso ponto forte. Nós pegamos as indicações e começamos a mostrar. Esse cliente fechou com a gente. Pegamos essas indicações e falamos, olha, ele está satisfeito com o nosso produto. Começamos a pegar depoimento e mostrar, contar a nossa história. Só que nós precisamos repetir isso. Nós precisamos repetir. Mandava no e-mail, ia no telefone e falava a mesma história. Mandava a cartilha nossa mostrando. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas quando você acredita em você e você está disposto a crescer, você vai impactar o maior número de clientes, porque você sabe que uma hora ou outra aquele cliente vai ser destravado. Uma hora ou outra aquele cliente vai ser convencido. Por repetição você cria crença. Por repetição você cria consciência. Por repetição você acaba criando o quê? Uma consciência naquele cliente que você tem a solução para ele. Se ele já tentou vários, ele vai tentar com você também. Entende? E aí você cria história, você está falando do que você faz, você está mostrando o seu resultado, aquele cliente está se convencendo inconscientemente que você é bom, que você merece, que você não começou ontem, né? Que você está permanecendo. Então o que eu quero falar para você? Até mesmo na sua profissão. Aí você fala assim, Paulo, mas isso é só para empresa. Não, e para profissão, como que você pode fazer? Por exemplo, eu aqui hoje, o que eu estou fazendo? Eu peguei uma verba por mês para distribuir conteúdo. Eu não peço para a pessoa me seguir, eu não peço para ela fazer nada, eu só quero aparecer na tela dela. Ponto. Distribuição. Eu quero que a imagem, o vídeo do Paulo, fale bem ou fale mal, apareça na tela da pessoa. Outra coisa, todo mês eu vou colocar pelo menos 500 pessoas na minha frente. Ela comprando ou não, eu vou impactar essas pessoas. Ela comprando alguma coisa de mim ou não, não quero saber. Eu vou transbordar. Ela vai me ver. Ela vai me ver. Ela vai me ver. O que eu estou fazendo? E eu estou setorizando. Eu estou colocando só na grande BH. O que eu estou fazendo? Os meus concorrentes, eles querem ir só de orgânico. Os meus concorrentes, eles não querem fazer palestras. Ou querem só cobrar, fazerem palestras que vão pagar para eles venderem a hora. Eu estou seguindo um caminho diferente. Por quê? Porque eu quero ser visto. Depois que eu for muito visto, isso, olha bem como que isso aplica para você. Eu comecei lá atrás na outra empresa fazendo porta a porta, pegando 8 ônibus por dia. Você tem que parar, você não pode dar desculpa. Você tem que entender que as 3 regras a primeira regra é qual é o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Se posicione. A segunda regra é faça mais, vai além, faça o que o concorrente não está fazendo, surpreenda o seu cliente. E a terceira, impacto e repetição. Impacto e repetição. Apareça para o seu cliente, chame ele, crie mecanismos, principalmente na internet, onde você vai colocar a internet para trabalhar para você. O problema das pessoas é o seguinte, elas falam o seguinte, mas eu não tenho dinheiro, só desativa o celular aqui, peraí.
Ah, beleza, já foi desativado. A maioria das pessoas fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Olha bem, não é uma questão de não ter dinheiro, tá? Não é uma questão de não ter dinheiro. O que você tem que entender, entrou um pouco, pega aquele dinheiro, não gasta e reinveste no seu negócio. Mas se é um negócio ou é uma profissão, você tem que entender que aquilo vai requerer investimento. Então pega um trabalho extra, pega aquela grana daquele trabalho e investe. Eu invisto nesse negócio. Agora, aí, olha o que aconteceu. Eu mesmo aqui nesse novo negócio, e até mesmo nesse antigo, por que muitas vezes eu não fazia isso? Aqui que vem o pulo do gato. Sabe por que muitas vezes você não está aparecendo muito na frente do seu cliente? Sabe por que muitas vezes você não está usando o impacto? Porque no fundo, você não se acha bom o suficiente. Você tem uma crença de não merecimento. Te falta autoconfiança em você. A confiança em você. Você olha para o grande e olha para você e não se acha bom. Por isso que você não divulga. Por isso que você não vai além. Por isso que você não impacta. Por isso que você não ousa. No fundo, é a falta de autoconfiança, de valorização, de se enxergar. Tem uma passagem na Bíblia que eles foram mandados para a Terra Prometida, só que aquela terra não ia ser dada. E lá tinham guerreiros de grande estatura. Os espiões de Israel falaram assim, nós somos como... Peraí, pessoal, só limpar aqui. Nós somos como gafanhotos perto deles. Só que aqueles que tinham confiança, Josué e Caleb, independente se você acredita na Bíblia ou não estou falando de religião, estou falando de uma história muito incrível que retrata isso. O modelo mental de Josué e Caleb, eles falaram assim, o quê? Os outros falaram assim, nós somos como pães que serão esmagados por eles. Josué e Caleb falou assim, olha, se o Senhor dos Exércitos está conosco, eles são como insetos, eles são como nada. Esse é o ponto. É como você está enxergando. É como você está enxergando. Sabe por que você não repete muito? Sabe por que você não está fazendo muito? Sabe por que você não está impactando mais pessoas? Porque você está se vendo pequeno, perto dos gigantes. Quando você vê que o mundo precisa do seu trabalho, sua empresa precisa, os seus clientes, quando você confiar em você, no seu produto, você vai explodir. Porque tudo que você mais vai querer é aparecer para as pessoas. Aparecer porque você quer gerar valor para elas. Você vai ter tesão, vontade, desejo que a sua mensagem, que o seu trabalho, que a sua história, que aquilo que você ama e que você faz alcance o maior número de pessoas. Então a terceira regra do sucesso é impacto e repetição. E o que trava as pessoas é a falta de autoconfiança, é a falta de merecimento, de acreditar nelas mesmas. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Galera, ó, legal aqui, hein? Batemos aqui 33 pessoas. Nós já vamos acabar agora, tá? Qualquer dessas 3 regras, pessoal, qualquer dessas 3 regras, tá? Se você precisa de um start, de um desbloqueio, assim, mais forte. Eu não tô falando de, com repetição, você desbloqueia tudo. Tudo é repetição, tá? Mas se você tá precisando, tá! Paulo, repetição não tá dando, tô travado, tô sentindo que algo me prendendo. Olha, pra você, eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso, você tem que entender isso, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não preciso. Mas você precisa, pelo menos agora, do que eu tenho, tá? Do que eu tenho. Por quê? Principalmente se você tá vendo que sozinho não tá dando. Então, é um convite. Vai na palestra. Vai na palestra. Ah, Paulo, eu tô de longe. Ou não dá pra mim ir na palestra. Chama aqui no direct, tá?
chama no direct, ainda tem poucas vagas para imersão Heroes, pouquíssima, para sem ser a semana a outra, para você desbloquear a crença, reprogramar, eliminar bloqueios, sabe? Para você poder ser livre de verdade. Fechado? Brilhou, Márcia, tamo junto, cara, você é top. Tamo junto, Fabiana, valeu. Galera, faz um print aí agora, um print que eu vou postar, eu vou repostar você aqui no meu Instagram, tá? Você contribui para que mais pessoas venham participar dessa live, ó. Nós estamos batendo 30 toda semana, hein? Daqui uns dias nós vamos bater 100. É a minha meta até o final do ano, 100. E se prepara que nós vamos fazer um ritual toda noite, 10h20, 10h30. Eu vou fazer uma meditação com você, vou fazer o meu ritual, que eu reprogramo a minha mente. Nós vamos juntos por repetição, de segunda a sexta. Isso tá pra surgir, hein? Eu vou entregar mais, eu vou entregar mais, eu vou entregar mais, até você prosperar muito, muito, muito. Isso não é da noite pro dia não, tá? Isso acontece, isso é plantar, regar. Mas se você não desistir, você vai ter a vida que você quer. Eu não desisto dos meus sonhos. E por isso eu vejo todos eles se realizando. Não é fácil, tá? É uma jornada. Você se transforma, você se desenvolve. Depois fica fácil porque você se tornou mais forte. Quando eu entrava na academia, eu pegava no CrossFit, eu não levantava nada. Agora ficou fácil. Mas o número maior que eu quero, aí eu enfrento desafios. Mas é assim a vida. Fechou? Imersão é top. A Pamela aqui participou da imersão. Tamo junto, Pamela. Maravilha. Segunda tô lá. Maravilha. Galera, então, bora pro topo. Foi incrível estar aqui com você. Reposta lá no seu story. Você vai contribuir comigo e com outras pessoas também para que elas possam participar dessa live na semana que vem. Top mesmo. Gratidão. Foi top. Valeu. Bora pro topo. Valeu, galera. Vejo vocês na palestra. Salva. Live vai ficar salva aqui, hein? Live vai ficar salva. Depois você deixa o seu comentário aqui falando o que você achou. Valeu, Mateusão. Tamo junto. Valeu, valeu. Boa noite. 90 pessoas. Deu 90? Deu. Passou, deixa eu ir lá, Tchuli. Foi top.